Educação à distância, mudando realidades. Gente, essa vinheta é fantástica, fala a verdade. Adoro, que produção maravilhosa. E nessa oportunidade eu agradeço aí o pessoal do estúdio, o pessoal do Departamento de Produção e Educação à Distância, que permite fazer essas coisas maravilhosas, mirabolantes e fantásticas, gravando aqui e disponibilizando para você. Bom, saudações! Sejam bem-vindos à jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Eu sou a professora Anabela Barbosa. E nesse episódio, o portfólio e o registro docente, discente, decente, eu acho que são todos eles. Para a gente começar, vamos começar com as nossas reflexões. E hoje está aqui ela, toda Mafalda. Bom, toda Mafalda. Vou fazer aqui a leitura de um trecho em que o Manolito resolve fazer uma pesquisa. Ele diz assim: ai, o que faz falta nesse armazém é uma pesquisa de mercado. Eu mesmo vou perguntar para as pessoas na rua: você compra no armazém Dom Manolo? Sim ou não? Os que responderem sim, eu anoto nessa coluna. Os que responderem não... Bom, então convido vocês a fazer a leitura aqui de toda a Mafalda, e os quadrinhos dela são fantásticos. E agora vem comigo para a gente conhecer esse procedimento, fazer uma pesquisa, fazer uma entrevista. Ele vai entrevistar, ele vai pesquisar, e isso tem tudo a ver com a trilha e a jornada de aprendizagem que está proposta no nosso curso, que é fazer uma entrevista com um professor, conhecer a história de vida e como a história de vida do professor, a história de vida sua, pode se tornar conhecimento científico. Vem comigo. Bom, então estamos aqui, né? Registro docente. Além da reflexão ali da toda Mafalda, da Mafalda que ela é maravilhosa, eu trago aqui a reflexão que eu vou fazer só a deixa, né? Só a dica para vocês assistirem um vídeo, que é o novo clipe do Gabriel Pensador, Chega. Ele fala assim: chega, que mundo é esse? Eu me pergunto, chega. E o que tem a ver, professora, registro docente, entrevista com chega? O que tem a ver? Bom, quando você faz uma entrevista, quando você entrevista uma pessoa, e nesse caso um professor, para conhecer a sua história de vida, é necessário que você reflita na fala desse profissional o que chega, do que está posto na realidade, o que chega para você a partir dessa entrevista. E o que chega de dois modos: o que chega até você e como isso chega, e o que chega, o que basta nessa situação. Então, são coisas que você vai analisar ao entrevistar o professor. É como que chega essa história de vida dele para você, para a construção da sua história e para a construção da história da educação. E o que chega, o que basta na história de vida do professor e que tem a ver com as realidades educacionais. Chega do quê? Será que chega de uma escola sucateada? Será que chega de uma escola sem material? Será que chega de uma escola sem financiamento? Será que chega de ausência de formação, né, e programas de formação para o professor? Ou o que chega? Chega que o professor ele é capaz de transformar, ele é capaz de ousar e transformar, ele é capaz de mudar vidas, mudar ideias, ele é capaz de permitir o ser humano ser mais do que humano, né? Ser um personagem histórico, que as suas ideias sejam históricas. E aí é esse procedimento que a gente vai fazer quando a gente faz entrevista. Mas será que você tem que fazer uma entrevista igual ali, o Manolito, né? Sim, não. Se registrar sim tá valendo, se registrar não. Também tem as questões éticas. Bom, e aqui na nossa discussão, então o que é o portfólio e o registro docente? Na nossa jornada,
O portfólio, ele é um documento que você registra diariamente ou que você registra com uma certa frequência. Essa frequência depende muito da sua realidade. Então, a frequência que você vai registrar depende da sua realidade. E o portfólio que nós estamos trabalhando é um e-portfólio, usando o Google Sites. Então, lá a gente está construindo um registro docente sobre o processo de pesquisa baseado em realizar uma entrevista como uma técnica de pesquisa, usando um método que é a história oral, para transformar em um relato de experiência, e esse relato de experiência é considerado um procedimento de pesquisa acadêmica e científica que vai gerar um produto, que é o próprio relato de experiência, só que um produto científico, um produto acadêmico. E isso vai estar tudo registrado lá no e-portfólio. Bom, e aí, o registro docente é uma forma de começar a falar politicamente? Eu me pergunto aí, ó. Inclusive, no clipe do Gabriel perguntou, ele fala assim, eu me pergunto, o registro docente é uma forma de começar a falar politicamente? Você acredita que por meio da entrevista, por meio do relato de experiência, você pode agir politicamente na realidade? Você pode transformar a realidade que te circunda? Vamos saber, né? Vamos conhecer. Bom, e temos como referências aqui essas pessoas maravilhosas que eu sou apaixonada, vocês já sabem, amo de paixão, né? Paulinho fofo, né? Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia, que ele vai dizer que ensinar exige pesquisa, ensinar exige rigorosidade metódica, ensinar exige ciência, ensinar exige diálogo, ensinar exige saber ouvir. Olha só, saber ouvir exige diálogo. Tem alguma relação com entrevista? Com história de vida? Conhecer a história de vida? Tem tudo a ver, não é maravilhoso? Parece que está tudo conectado. Então, quando o Paulo Freire comenta que ensinar exige diálogo, que ensinar exige saber ouvir, é justamente esse desprendimento que nós estamos convidando você a realizar ao realizar a pesquisa por meio da entrevista com um professor. E ouvir, o exercício de ouvir essa história de vida dele, para que você possa aí transcrever, textualizar, redigir e transformar em um relato de experiência, ou seja, o relato de experiência da vida desse professor. E aí seguem todas aquelas perguntinhas que nós já sabemos que estão lá no ambiente virtual para você acompanhar. Então essa é a nossa principal ancoragem, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Depois a gente vai ter também quem? A gente vai ter ele, o fantástico, o maravilhoso, o inigualável, o João Mata. Isso, João Mata tem esse título aqui, apaixonante, né? Que é Metodologia da Pesquisa em Educação, que vai falar sobre as abordagens qualitativas, quantitativas e mistas. E aí a gente vai pensar, o relato de experiência, a história de vida e a técnica de entrevista é que tipo de abordagem? É uma abordagem do tipo qualitativa? A abordagem qualitativa é aquela que você vai trabalhar com o subjetivo, com as questões de a análise subjetiva. Então, tem impressões, tem emoções, tem sugestões, ela é adjetivada, digamos assim, porque ela tem as percepções sua e de quem está participando dessa pesquisa. Então, ela tem um ponto de vista. E esse ponto de vista, geralmente, é um posicionamento. E é um posicionamento crítico ou acrítico, mas é um posicionamento. Então, é por isso que ela é qualitativa. Por exemplo, numa entrevista, quando você faz uma pergunta, qual a sua opinião sobre a atual situação da educação à distância? Quando você emite esse tipo de pergunta, você está deixando aberto a pessoa entrevistada a possibilidade dela dizer o que ela pensa, né? Qual a sua opinião. Então, qual é a subjetividade que está envolvida nisso? Né? Quais os valores que ela traz serão apresentados na resposta. Então, isso é pesquisa qualitativa. Mas não só isso, além de você permitir
a coleta de dados de modo qualitativo, subjetivo, você também imprime nesses dados, a partir da sua redação, da sua textualização, da sua escrita, você também imprime nesses dados a questão das suas impressões, dos seus pontos de vista, das suas crenças, do que você teve de ancoragem histórica, dos seus valores. Então, isso é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa que analisa não só o elemento em si, mas todo o contexto desse elemento e situa ele a partir de uma perspectiva histórica, crítica e do sujeito. Já uma pesquisa quantitativa, ela vai tratar basicamente de dados. Não significa que esses dados também não serão discutidos pelo pesquisador. Por exemplo, se você pergunta, quantos alunos tem na sua turma? Ou a quantos alunos você já lecionou? Ou em quantas escolas você trabalhou? É uma pergunta fechada. 3 escolas, 10 escolas, 1000 alunos, 100 alunos? Mas isso tem uma análise que pode ser política. Então, não é só... Mas a obtenção do dado é quantitativo, porque tem quantidade. Mas a análise do dado também e deve ser crítica, deve ser política. Então, quantos alunos esse professor já trabalhou? Quantas escolas? Ele teve que trabalhar em mais de uma escola, mais de 2 escolas? Então, essa reflexão pós-coleta do dado, ela também deve ser crítica, como diz lá o Pedro Demo. E mista é quando você envolve essas duas coisas, quando você obtém dados, quando você coleta dados a partir de fontes qualitativas e a partir de fontes quantitativas. Aí, quando você tem a obtenção de dados desses dois caminhos, você tem uma abordagem mista. E a nossa pesquisa, através da técnica de entrevista, trabalhando a história de vida e o relato de experiência, vai ser uma técnica mista, tanto qualitativa quanto quantitativa. E por fim, mas não menos importante, a gente tem aí educação crítica, que está lá na biblioteca virtual, que é do Michael Apple. Ele vai trazer a reflexão a respeito dessas questões sobre como que você se posiciona, o que quer dizer a situação da educação, quais são as reflexões que se devem fazer a respeito da situação da educação, o que é educação, o que é uma educação participativa, o que é agir politicamente, o que não é não agir. Então, essa perspectiva de você estar na educação, de como você pode transformar a educação. Então, nesse sentido, a pesquisa ela pode ser um espaço, um momento, uma estratégia de transformar a realidade educativa. Não só ouvindo as histórias dos professores ou dos educadores nessa realidade, mas a partir do conhecimento dessa história, pensar em estratégias, pensar em ações, pensar em transformações, pensar em intervenções que possam mudar essa realidade. Mudar, e aí igual mudar de ideia, mas mudar essa realidade no sentido de garantir que a educação seja a todos, de que a educação seja de qualidade. Então, essas são as primeiras reflexões aí para nós sobre registro docente, portfólio e registro docente, o que tem a ver? Isso não é fantástico? Então, assim, aproveite, faça as leituras, assista o vídeo e reflita. O registro docente é uma forma de começar a falar politicamente? Até a próxima! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.